Olá pessoal, então essa é a segunda parte da aula sobre terapia renal substitutiva. Vamos falar um pouquinho de transplante renal, tá? Aspectos gerais, clínicos e algumas coisas organizacionais. Bom, existem algumas formas de se fazer transplante, né? Principalmente dependendo do doador. O transplante renal pode ser feito a partir de um doador vivo ou de um doador falecido, né? Esse doador falecido, ele pode ser feito da forma mais comum, que é o doador falecido por morte encefálica. Eu não vou entrar nesse detalhe, já é uma conversa um pouquinho mais longa sobre morte encefálica, mas pode ser feito também a partir do doador falecido de coração parado. Tá? Isso não é feito no Brasil, a nossa legislação não permite, mas em outros países se faz isso, né? Morte encefálica é aquela morte que é primariamente cerebral, por exemplo, um TCE, um AVC, e a morte de coração parado é a morte em que existe parada cardíaca, né, como o nome indica. No Brasil, essa modalidade não é feita por questões legais. Bom, quem é candidato a receber um transplante renal, então? Né? Como a gente já viu, o transplante é uma das formas da terapia renal substitutiva. Né? Então, ela é feita, em princípio, para os pacientes que não têm mais função renal. Esses pacientes, a grande maioria deles, está em diálise. São pacientes que estão realizando diálise, ou hemodiálise ou peritoneal. Mas também pode ser feito em pacientes que ainda não entraram em diálise. A primeira modalidade da terapia substitutiva, em vez de ser a diálise, pode ser o transplante. Isso não acontece com mais frequência por questões logísticas, como a gente vai ver a seguir, né, e fundamentalmente porque não tem órgãos, não tem rins disponíveis para todo mundo. Por que se faz o transplante? Qual é a vantagem do transplante sobre a diálise, né? A grande vantagem é a melhoria da qualidade de vida, né? O paciente não fica atrelado à diálise, tem uma melhora de qualidade de vida impressionante, né, em relação à diálise, em vários aspectos, né? O enxerto ele é um órgão fisiológico, né? Ele não é um tratamento artificial, ele passa a ser, a pessoa tem um órgão fisiológico funcionando fisiologicamente dentro dele. Então isso melhora a sobrevida, tá? Mas não é para todo mundo, né? É para algumas pessoas que estão aptas a receber o transplante. Por quê? Porque um transplante tem riscos também, né? Não são só os benefícios, como qualquer tratamento. Então, tem o risco cirúrgico, né? Uma cirurgia grande, tem riscos imunológicos, nós vamos falar adiante sobre imunossupressão, tem riscos infecciosos, né? Também decorrentes da imunossupressão, tem riscos metabólicos, então tem uma série de riscos aí também, né? Que então não é qualquer paciente que esteja em diálise que pode tolerar ou ter benefício com o transplante. No Brasil, a estrutura legal de transplantes de todos os órgãos, de captação, de distribuição de órgãos e regulação disso, foi criada na Lei dos Transplantes em 1997. Depois teve uma portaria que consolidou alguns aspectos mais detalhados disso em 2009, depois mais adiante. Né? E essas leis todas instituíram um órgão nacional que regula todo esse processo, que é o Sistema Nacional de Transplantes, vinculado ao Ministério da Saúde. A nível estadual, então, né, existe uma central nacional e as centrais estaduais de transplantes. Né? São os órgãos estaduais que regulam isso no seu nível. E existem outras duas estruturas que auxiliam na procura e na captação de doadores. Né? São as OPO, que são as organizações de procura de órgãos, que são regionais, e a CIDOT, agora já mudou de nome a CIDOT, mas são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos para transplante. Então, os hospitais maiores têm a obrigação legal de ter uma CIDOT, o hospital universitário tem uma CIDOT, que funciona razoavelmente. Né? Existe captação de órgãos no hospital universitário. Tem uma OPO que auxilia e tem uma CIDOT que trabalha também. No HPS de Canoas também tem uma CIDOT, também existe captação de órgãos lá. Bom, essa lei do transplante tem várias premissas, né? A principal delas é que o caráter do transplante no Brasil é essencialmente público. Né? Por definição, um órgão doado é considerado um bem público, né? E cabe ao setor público garantir a igualdade de acesso de qualquer pessoa a esse bem público. Né? Então, uma pessoa que precisa de um transplante, ela tem igualdade de acesso a todas as outras. Se alguém quiser, não é proibido fazer transplante privado no Brasil. Pode fazer um transplante privado, mas o acesso ao órgão é público, é igualitário e é regulado pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, se
sou milionário e quero fazer um transplante no hospital mais caro do Brasil, pagando em ouro ou dólar, ou seja lá o que for, eu posso, mas eu vou esperar na lista, né, vou estar na lista, e o órgão vai chegar quando for a minha vez, na lista de espera, conforme critérios que a gente vai ver adiante. Tá? Então, o caráter do transplante é público, e a grande maioria dos transplantes no Brasil são realizados pelo SUS. Tem um forte controle público sobre a alocação dos órgãos. Né? Isso é o que dá a garantia para as pessoas que doam um órgão de que esse órgão vai ser utilizado por critérios transparentes, critérios justos, transparentes, né? Definidos por um documento legal. Então, essa portaria diz um monte de coisa, não vou me deter nela, né? Mas ela autoriza, então, entre outras coisas, quais os pacientes que podem entrar em lista de espera. Né? Para transplante de rim, especificamente, a portaria estipulou que 80% dos pacientes elegíveis que fazem diálise estivessem listados em espera para transplante. Na realidade, assim, nem todos os pacientes que fazem diálise são elegíveis, né, por aquelas características que eu falei, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, né, mas 30% a 40% dos pacientes em diálise são elegíveis. E na realidade no Brasil, né, não se chega a 80% dos elegíveis listados. A gente tem uma fração bem menor, a gente tem 50% dos elegíveis listados por questões logísticas, por questões de dificuldade do SUS, né? E aí sim, aí reside uma desigualdade. Né? A entrada na lista, quem tem acesso a exames privados, uma série de outras coisas, consegue entrar mais facilmente na lista. Né? Os pacientes do SUS às vezes têm dificuldade para realizar todos os processos necessários para poder entrar em lista. E existe então, né, o transplante preemptivo, que é o transplante realizado antes da pessoa estar em diálise. Em vez dela entrar em diálise, quando tem falência renal, ela faz o transplante direto. E os critérios para transplante preemptivo são os mesmos critérios para entrar em diálise, como a gente viu anteriormente, né, para substituição de função renal. Taxa de filtração menor que 10, mas em crianças menores de 18 anos, pode entrar antes, pode realizar antes do transplante, menor que 15 ml por minuto. Diabéticos também, taxa de filtração menor que 15. Né? E quem vai fazer com doador vivo, né, pode fazer também com uma taxa de filtração menor do que 15 ml por minuto, né, quando vai fazer a partir de doador vivo. Esses são os critérios legais da portaria. Então, quem é que pode ingressar em lista? Né? Primeiro, sim, tem que tolerar o processo, né? Tem que ser alguém que possa tolerar uma cirurgia e uma imunossupressão e ter um benefício maior no transplante do que permanecer em diálise e ter risco menor no transplante do que permanecer em diálise. Então, existem algumas contraindicações absolutas. Por exemplo, quem tem uma neoplasia ativa ou recente tem contraindicação para a realização do transplante. Por quê? Porque a imunossupressão possibilita um enorme crescimento de neoplasias. Então, se tem uma metástase, por exemplo, ou tem uma neoplasia que está ativa, não está tratada, a imunossupressão vai propiciar o crescimento acelerado desse câncer. Então, quem tem câncer ativo ou recente não pode fazer. Né? Evidentemente, quem tem infecção crônica ativa, né, não pode fazer enquanto não forem tratados. Quem está com sífilis, com tuberculose, não pode fazer pelo mesmo motivo, pela questão da imunossupressão. Né? Tem algumas novidades. A hepatite C, por exemplo, que não se fazia transplante antes, agora se faz, porque existem drogas, esquemas de bom resultado para tratamento antes e após o transplante. HIV, há um tempo atrás não era contraindicação para o transplante, hoje em dia não é mais. E outra contraindicação, então, são outras doenças graves com reduzida expectativa de vida, de todo tipo. O paciente infartado, né, recém-infartou, cardiopata severo, né, não dá para fazer transplante. Por quê? Porque o processo cirúrgico, a imunossupressão, todo o estresse metabólico, ele vai piorar, vai infartar, e a expectativa de vida dele é pequena. Né, ele vai viver menos do que vai viver o enxerto. O paciente com DPOC severo, né, às vezes não pode. O paciente com cirrose grave, existem alternativas, existem possibilidades de transplante duplo, fazer um transplante de fígado e de rim juntos, ou de coração e de rim, mas em princípio, né, quem tem uma doença muito grave, está muito debilitado, não tem condições de tolerar um transplante. Então esse não é elegível para transplante, entra naquela proporção que não é elegível.
O que não são contraindicações absolutas, né, que podem entrar em lista? Idade. Né? Bom, alguém com 90 anos pode? Olha, não se fez transplante com alguém para 90 anos, mas também não sei se faz sentido, porque a expectativa de vida, né, alguém que está vivendo bem em diálise com 90 anos, a expectativa de vida vai ser pequena, então talvez não faça sentido. Mas já tem casos de transplantes de rim com 80 anos, com receptor de 80 anos. Né? Então a idade não é uma contraindicação absoluta, né? E sim as comorbidades. Obesidade não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa, né? Aumenta o risco cirúrgico, aumenta o risco de problemas com enxerto, mas não é absoluta. Hepatites, HIV não são contraindicações absolutas. E tem uma coisa que é muito debatida, que são as questões psicossociais. Né? O que é isso? Como qualquer procedimento em saúde, né, o receptor do enxerto tem que ter condições de cuidar dele, né? Tem que tomar imunossupressores, tem que consultar com frequência. Né? Então se discute se uma pessoa com limitações psicossociais possa receber um transplante. Na realidade, eu acho que pelos pressupostos da lei dos transplantes, caberia ao Sistema Nacional de Transplantes propiciar que se fizesse o transplante e propiciar o suporte necessário para essa pessoa cuidar adequadamente do seu enxerto. Né? Então, eu acho que não deveria ser uma contraindicação absoluta. Bom, então o candidato a receptor, que é alguém que geralmente está fazendo em diálise, vai ter que passar por uma avaliação médica bastante completa, né? Cardiovascular, vascular periférica, pulmonar, digestiva, urinária, infecções, né? Tem alguns locais clássicos de infecção, sinusite, infecção dentária, neoplasia, exame ginecológico para as mulheres, né? Em especial vascular periférica, porque o enxerto vai ter que ser anastomosado, depois a gente vai ver na artéria ilíaca, então tem que ver como é que estão os vasos desse paciente para receber um enxerto. Né? Urinária também, muitos pacientes que estão em diálise ou têm uma malformação urinária ou têm uma atrofia da bexiga por desuso. Então, essa bexiga tem que ser tratada adequadamente antes de receber o enxerto. Então, faz parte da avaliação. E uma avaliação imunológica, que é fundamental, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E o rim que vai ser doado, o órgão doado, também tem que ser avaliado. Né? Tem que se garantir que o paciente que vai receber um órgão vai receber um órgão adequado, em boas condições. Então, o doador é avaliado, né, o potencial doador, e o órgão também é avaliado. Então, uma avaliação geral do doador e uma avaliação do órgão, do rim, que vai ser doado, né, antes de ser implantado. Né. Como existe escassez geral de órgãos no mundo, não tem órgãos sobrando para todo mundo, existem órgãos que são chamados órgãos ideais, em ótima condição, mas existem órgãos que não são tão bons, que são chamados órgãos de critério expandido ou estendido. Né? Esses órgãos que antigamente eram desprezados, hoje eles são aproveitados. Né? São aproveitados para algumas situações, para alguns receptores específicos. O que é um órgão de critério estendido? Ou por risco de função ou por risco de contágio. Né? Risco de função é um rim que não funciona tão bem como se gostaria. É um rim que não tem uma taxa de filtração de 90. É um rim com uma taxa de filtração de 50. Claro, eu gostaria de receber um órgão, um rim com uma taxa de filtração acima de 90. Mas se não tem, se não está disponível, né, talvez valha a pena para mim receber um rim com uma taxa de filtração de 50, né, e sair da diálise. Então tem uma série de cálculos e critérios de risco-benefício para cada uma dessas situações. Né. Eu, se precisasse, gostaria de receber um rim de um paciente jovem, alguém de até 30 anos, mas se não tiver, né, eu posso aceitar um rim de alguém de 60 anos, 70 anos. Né. Então, de modo geral, quanto mais velho o receptor, ele pode receber um órgão de um doador um pouco mais velho também. Né, vai ter benefício assim mesmo. Mas esses órgãos, então, são considerados órgãos de critério estendido. E também existem órgãos com risco de contágio. Né? Então, assim, um órgão de um doador com chagas, né? Eu posso receber? Posso, tem um risco. Tem o risco de que eu contraia chagas? Sim, tem. Né? Esse risco não é absoluto,
vamos pesar, eu posso tratar chagas. Né? As hepatites, a mesma coisa. Né? A hepatite C, hoje em dia se pode aceitar um órgão de hepatite C, né, e tratar depois. Então tem uma série de critérios aí que podem ser, que são critérios relativos e que para cada receptor a equipe de transplante vai avaliar se aquele órgão tem mais benefício ou mais risco. Tem várias escalas e métodos de avaliação deste rim, né, tanto do doador quanto do rim. UNOS, que é o critério americano, né, United Network of Organ Sharing, né, enfim, uma estrutura de distribuição de órgãos americanas. Tem vários scores, o KDPI. Pode-se fazer biópsia do enxerto antes do implante. Né. Hoje em dia existe um sistema chamado máquina de perfusão, em que no armazenamento do rim antes do enxerto ele é colocado numa máquina que perfunde uma solução eletrolítica e permite uma avaliação da perfusão e do estado do rim. Então existem várias maneiras de avaliar o doador do rim, não vem muito ao caso agora para vocês, para avaliar o doador e o enxerto. Bom, então tem o doador, quem é que vai receber esse rim? Tá? Existe uma lista única nacional, tá, de receptores de rim. Na realidade, assim, a gente fala em lista única, não é bem uma lista única. Primeiro que, embora a lista seja única, no sentido de que a pessoa só pode se inscrever uma vez na lista, ela é uma lista por estado. Tá? Então, um rim aqui do Rio Grande do Sul vai ser ofertado para os pacientes do Rio Grande do Sul. Tá? A gente diz que a lista é única porque alguém não pode se inscrever no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná. Não, ele está escrito uma vez só na lista. Mas a lista é de cada estado. Tá? Bom, além do mais, eu não me passei, não coloquei no slide, né, mas a lista também é uma lista por grupo sanguíneo. Tá? Um dos critérios, a gente vai ver depois, é o grupo sanguíneo. Então, quem é do grupo sanguíneo A, ele está concorrendo para os órgãos do grupo sanguíneo A. Se chegar um órgão do grupo sanguíneo B, um doador, o cara não está concorrendo. Então, na realidade, assim, ele é uma única, mas não é bem única. Então, a gente nunca pode saber bem que posição que está na lista simplesmente olhando toda a lista, porque vai depender desses critérios. Tá? Bom, quem é que regula essa lista? Quem é que controla? Como eu falei, né, o Sistema Nacional de Transplantes, a Central Nacional de Doação de Órgãos, esse programa que regula isso é feito através de um aplicativo, né, pela internet, pela web. Então, o doador ele é cadastrado, né, nesse sistema e a lista é gerada. Né, essa lista não está no meu computador aqui do Rio Grande do Sul, é uma lista que está no servidor nacional. Né, nesse sentido também ela é uma lista nacional, né, uma lista única nacional. Né, o SIG-SNT, Sistema de Informações Gerais. Né, tem um cadastro disso. E os critérios a gente vai ver depois. Né, um dos principais critérios para alocação de rins, isso não vale para todos os órgãos. Tá? Cada órgão, pulmão, coração, fígado, tem critérios diferentes. Para rim, um dos principais critérios de distribuição do rim entre os receptores é o critério de compatibilidade imunológica. Em primeiro lugar, pelo sistema BO e depois pelo sistema HLA. Então, esse vai ser um dos principais critérios que o algoritmo do computador do sistema vai usar para distribuir. Ele vai usar várias coisas, assim, tempo em lista. Né? O primeiro é compatibilidade imunológica. Tem tempo em lista, algumas comorbidades. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, né? Grupo sanguíneo, né, em primeiro lugar, HLA, tempo em lista, pacientes hipersensibilizados que têm excesso de anticorpos, eles têm uma certa prioridade, crianças têm prioridade, alguns pacientes têm alguns critérios de urgência que lhe permitem passar à frente na lista. Né, e isso, então, esse algoritmo, né, desse sistema do SNT, né, que a partir das informações do doador cadastrado e dos receptores listados, ele vai rodar a lista e vai ordenar, para cada doador vai ter uma lista ordenando os receptores em ordem, né, de preferência. Então, como eu falei, alguns pacientes têm urgência, têm priorização para passar na frente dos outros, e dá para imaginar o que sejam. Né? Como a outra forma de tratamento de substituição renal é a diálise hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Se esse paciente não tem mais acesso vascular
nem peritoneal, para hemodiálise ou diálise peritoneal. Vocês já viram isso na aula anterior, né? Bom, então esse paciente não tem mais como fazer diálise. Ou ele transplanta ou ele morre. Então, esse paciente ganha priorização para entrar em lista de urgência. Quem é que avalia isso? Tem um grupo de avaliadores, tem um comitê avaliador que avalia a situação clínica desses pacientes para ver se autoriza ou não que ele entre em lista de prioridade. Eu faço parte atualmente, faço parte desse grupo de avaliação. Bom, então, na distribuição do rim, como eu falei, um dos critérios principais é o da compatibilidade imunológica. Isso é avaliado de diversas formas, né? Através da tipagem do sistema HLA e do que a gente chama de painel de reatividade de anticorpos, né? E a prova cruzada, ou cross-match, que é parecido com aquela prova que se faz em transfusão de sangue, né? De cruzar os antígenos do doador com os anticorpos do receptor. Eu vou falar um pouquinho disso rapidamente. Então, isso aí, né, é usado pelo algoritmo, né, inicialmente, para definir a lista e para, no final, né, para cada receptor, ver se ele pode efetivamente receber esse órgão. Por que isso? Né? Por que essa importância? Né? Que vale para o rim, não vale tanto para os outros órgãos. Né? Um alemão chamado Opels, já em 1991, ele fez esse estudo aí, em que via que a sobrevivência do enxerto ela piorava conforme o número de mismatches. O que é um mismatch? O sistema HLA ele tem 6 locos. Tá? Então, quando existe compatibilidade em cada um desses locos entre doador e receptor, né, isso é um match. Né? Não pense em Tinder, não tem nada a ver com Tinder. Né? É do match HLA. Tá? E quando tem uma diferença entre um locus do HLA entre doador e receptor, isso é um mismatch. E quanto mais mismatches, ou seja, quanto menos matches, piora a sobrevida do enxerto. Então é vantajoso achar um doador que tenha mais matches e menos mismatches, porque um receptor que tenha isso, a sobrevida do enxerto vai ser melhor. Né? O enxerto vai durar mais. Isso foi feito lá em 1994, né? Esse trabalho foi revisado em 2002, a mesma coisa, né? de 0 mismatches a 6 mismatches, pode ver em cinza, a curva mais de cima, a sobrevida ela vai piorando à medida que aumenta o número de mismatches. Tá? Então, por isso que é tão importante essa compatibilidade, né? e é usada como um dos critérios de distribuição dos órgãos. Bom, a prova cruzada, ou cross-match, ela é um pouquinho independente da tipagem do HLA, porque ela vê em cada momento, no momento exato do enxerto, o risco de uma rejeição imediata, chamada hiperaguda, dependendo de anticorpos. Tá? Então a prova cruzada vai ver isso. Assim, independente da tipagem HLA, um determinado paciente pode ter anticorpos contra um determinado doador. Tá? E a prova cruzada ela detecta isso. Tá? Ela detecta a presença desses anticorpos. Como eu falei, é parecido com, se vocês já viram, com a de doação de sangue. Né? Aquele testezinho que se faz em que tem uma gota de sangue do doador, né? E se coloca um kit com anticorpos contra aquele grupo sanguíneo. Né? Então é uma coisa um pouco parecida, claro, bem mais complexa frente ao sistema HLA. Tá? Tem vários métodos de fazer isso, também não vem muito ao caso para vocês. O método clássico é a citotoxicidade mediada por complemento, citometria de fluxo, que a gente chama de cross-match virtual, que ele pega dados cadastrais do HLA do doador e do receptor e faz uma cruzagem virtual, né, não é feita concretamente na hora, mas a partir de banco de dados. Tá? Não vem ao caso. Então, essa prova cruzada cross-match, né, ela vai detectar a presença, né, no receptor de anticorpos contra o HLA do doador, né, que é o HLA, os antígenos HLA são os antígenos que desencadeiam a rejeição. Tá?
Tem vários tipos de anticorpos, de antígenos, né? Também no meu caso, tem classe 1, classe 2, GM, GG, né? Também não se prenda muito a isso, né? Mas o importante assim, é que esses anticorpos, né, de onde é que eles surgem? Né? Eles são pré-formados no receptor. Né? Então, um receptor, como é que ele forma anticorpos contra HLA? Né? Se o paciente recebe transfusão de sangue, ou já recebeu um transplante prévio, ou uma mulher que teve muitos partos. Né? Então, tem algumas situações que faz com que o paciente já tenha muitos anticorpos e ele seja o que a gente chama de hipersensibilizados. Para esses pacientes é mais difícil conseguir um doador, um enxerto adequado. Né? Transfusão de sangue é uma coisa importante. Né? Vocês já sabem que os pacientes doentes renais crônicos têm anemia, têm muita anemia, né? E antigamente se fazia muita transfusão de sangue. Né? Hoje se evita, mesmo em pacientes com hemoglobina bem baixa, até 7 de hemoglobina, né? Se tenta evitar de fazer transfusão. Para quê? Para não formar anticorpos que depois venham impedir o transplante. Como é que é o transplante? Né? Então, primeiro assim, o rim, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, ele não é colocado na região lombar. Ele é colocado na fossa ilíaca e é anastomosado na artéria ilíaca, na veia ilíaca, e o ureter, claro, vai para a bexiga. Tá? Então, é o que a gente chama de heterotópico. Ele não é ortotópico, ele é colocado num lugar diferente do lugar original. Tá? Então, o receptor fica com 3 rins. Ele fica com seus 2 rins nativos, que não estão funcionando, que geralmente já estão parcialmente atrofiados nessa altura do campeonato, e mais um rim transplantado na fossa ilíaca. Então não é mexido no reto peritônio na loja renal. Tá? Fica os 2 rins lá na loja renal, na região lombar, e mais um enxerto na fossa ilíaca. Geralmente se prefere a direita, né? Pode ser feito também na esquerda, né? Enfim, mas essa é uma coisa importante, que o enxerto ele é heterotópico. E assim que se faz o transplante, então, quais são os resultados esperados? Né? O esperado é que o rim comece a funcionar imediatamente após a anastomose vascular, que é o que a gente chama de rim funcionante primário. Pode acontecer de ter função retardada do enxerto, né, delayed graft function, né, que é um rim que não começa a funcionar imediatamente. E é o rim que tem, né, vocês já sabem o nome disso, necrose tubular aguda, né, pela isquemia pela qual ele passou, e que ele vai levar alguns dias ou até algumas semanas para voltar a funcionar. E existem enxertos que não funcionam, né, por uma agressão no processo de doação, por isquemia prolongada, por problemas cirúrgicos, que é o rim não funcionante primário. Tá? E o transplante com doador vivo? Tá? Qual é a vantagem? Tá? Os resultados do transplante com doador vivo são melhores do que com doador falecido. Por quê? Primeiro, tá? O doador vivo é parente. Sendo parente, tem uma compatibilidade HLA imunológica maior. Então, essa é uma vantagem. Claro que a gente pode ter um rim bastante compatível de um doador falecido não parente, mas né, a chance é muito menor de conseguir alguém com essa compatibilidade. Se é um parente, tem uma compatibilidade sempre maior. Né? Segundo, né, o rim do doador vivo, ele nunca é um rim de critério expandido. Né? Ele é um rim em melhores condições. Vai se escolher um doador com condições de saúde adequadas, não só para dar um rim bom para o receptor, mas também porque o doador ele tem que sobreviver e viver bem com o rim que lhe sobra. Então ele tem que ter um rim em muito boas condições. Ele não pode ser prejudicado pela retirada de um dos rins. Ele vai viver com o outro tem que estar bom. Então são doadores saudáveis. E também uma cirurgia eletiva, né? Não é uma cirurgia de urgência, o tempo de isquemia é menor, a equipe está mais preparada. Então, do modo geral, por vários motivos, o doador vivo funciona melhor. Agora, né, pela lei brasileira, e por questões éticas, né, o doador vivo tem que ser parente, até 4º grau ou cônjuge. Tá? Fora disso, tem que ter uma autorização judicial específica. Por quê? Para evitar comércio de órgãos. Né? O comércio de órgãos, evidente, é proibido no Brasil, é considerado antiético. Né? Então, se imagina que o parente vai doar para o seu parente. Claro que entre parentes também pode ter alguma situação não ética,
mas é menos provável, né? Se é um estranho, é muito mais fácil ter situações não éticas do que com um parente mais próximo. E quando se escolhe, tem vários parentes que podem doar, né? Como é que se escolhe? Tá? A seleção do doador não é um concurso de quem ama mais o receptor. A gente diz isso assim, eu quero doar, a mãe quer doar, a tia quer doar, a irmã quer doar. Né? Não é isso. A gente não vai escolher quem mais ama o receptor. A gente vai escolher a pessoa mais compatível com essa doação, com características melhores. Então, assim, ó, a tia madrinha quer doar, mas a tia do grupo B e o do receptor do grupo A não dá, tá fora, não interessa o teu amor. Né? Ou a mãe quer doar, mas a mãe é diabética e hipertensa. Puxa vida, tem risco, tabagista, tem risco. Né? Aí tem outros dois parentes. Bom, um tem uma grande compatibilidade de HLA e o outro tem menos. A gente vai buscar o mais compatível. Então, a seleção do doador vivo é uma solução de quem tem melhores condições imunológicas e clínicas para doar esse órgão. Não é um concurso de amor. Tá? Em outros países existem outras alternativas legais para doadores não parentes. Tá? São situações familiares, assim, geralmente cadeias de doadores. Um doa para o outro, que doa para o outro, que doa para o outro. É um pouco mais complicado, não vou entrar nessa história. São coisas legais de outros países. Bom, e aí, né, recebeu o enxerto, recebeu a hora, o que vai acontecer? Tá? Ele vai ter que fazer imunossupressão. Imunossupressão para evitar a rejeição. Tá? Um órgão estranho, né, de uma pessoa estranha, implantado, né, obrigatoriamente elicita uma reação de rejeição. Tá? Uma reação imunológica de rejeição. E se ela não for tratada, vai haver a perda desse enxerto. Então, todo receptor de órgão, isso vale para qualquer órgão, tem que fazer imunossupressão. Tá? Que tem várias fases. Tem uma fase de indução inicial, né, uma dose maior de imunossupressores inicial, uma dose de manutenção, né, e a dose vai baixando ao longo do tempo, mas eventualmente podem acontecer crises de rejeição que têm que ser tratadas também. Tá? Então, a imunossupressão, o receptor de órgão, é para toda a vida. Esse paciente vai ficar a vida inteira recebendo drogas imunossupressoras. Que drogas são essas? Tem várias famílias de drogas aí, corticoides, antiproliferativos, inibidores de calcineurina, também não vem ao caso, tem os biológicos, anticorpos monopoliclonais, tem um enorme arsenal terapêutico de drogas imunossupressoras. Bom, e quais são as complicações, então, do transplante? A principal complicação aí são os vários tipos de rejeição. Hiperaguda, aguda, mediada por anticorpos, mediada por complemento, crônica. Essa é a principal complicação. E a outra principal complicação são as infecções. Eu mostrei esse slide aí, que existe uma gangorra ou balança entre a rejeição e a infecção. Isso vale para tumores também, em que o excesso tem um preço a pagar. Se a gente aumenta a imunossupressão, a gente diminui a rejeição, mas aumenta o risco de infecções ou tumores. Se a gente põe pouca rejeição, a gente diminui o risco de infecções e tumores. Se a gente põe pouca imunossupressão, mas aumenta o risco de rejeição. Tá? Então tem que ter um equilíbrio nessa situação. Que é um equilíbrio delicado, que faz parte do acompanhamento pela vida inteira que o paciente tem que ter. Tá? Bom, também tem algumas dessas drogas imunossupressoras que têm toxicidade, pode ter uma perda não imunológica do enxerto por um motivo que não seja rejeição, motivo cirúrgico, por exemplo, trombose arterial venosa, algum problema urológico, obstrução do ureter, enfim, tem várias coisas que podem acontecer não imunológicas, e às vezes pode acontecer até o retorno da doença base. O paciente que entrou em diálise, por exemplo, por gesso, uma glomerulonefrite, essa doença pode eventualmente retornar no enxerto também, tem que ser tratada. Então, a perda do enxerto pode acontecer por causas imunológicas, reação precoce ou tardia, ou causas não imunológicas.
mas mesmo assim vale a pena fazer transplante, vale a pena. Tá? Aqui na parte da esquerda tem o número anual de transplantes de rim realizados no país, de 2011 até 2021. Vê que o número de transplantes anuais estava chegando em 5 mil transplantes de rim no país por ano. Né? Claro que com a pandemia, 2020 e 2021, tudo diminuiu, porque aí aumentou o risco de doação de transmissão do Covid, teve as UTIs lotadas, enfim, né? Então 2020 e 2021 foram anos atípicos, mas vejo que até 2019 está se fazendo 5 mil transplantes de rim por ano no país. Tá? Aqui o Rio Grande do Sul está fazendo em torno de 400. Né? Isso implica, claro, cada doador dá 2 rins. Né? Então, o número de 2 mil e poucos doadores, se fazia 5 mil enxertos, né? Transplantes. Né? E a curva de sobrevida dos transplantados é muito boa. Né? Quando a gente fala em sobrevida, a gente fala em sobrevida do paciente e do rim, porque pode acontecer do receptor perder o rim, o enxerto parar de funcionar, mas ele não morre. O que acontece? Se é um doador, um receptor de coração que para o coração, ele morre. Se é um receptor de transplante renal que para de funcionar o rim, o que acontece? Ele volta para a diálise, ele não morre imediatamente. Ele tem inclusive a possibilidade de fazer um retransplante mais adiante. Né? Então eu vejo que as sobrevidas aqui são boas, né? Aqui está em 12 anos. Né? Em vermelho, né, é a sobrevida do paciente com doador vivo. Em azul, o enxerto com doador vivo. Em meio marrom, meio lilás, o paciente com doador falecido. E em verde, o enxerto com doador falecido. Né? Com doador vivo é melhor que com doador falecido, mas mesmo com doador falecido, vê que tem uma sobrevida de 60% em 12 anos. É uma sobrevida muito boa. Né? Alguém que estava em diálise, vocês imaginam, alguém que estava em diálise, alguém com 50 anos fazendo diálise, né? E recebe um rim, ele tem a chance desse rim estar funcionando ainda, 50% de chance desse rim estar funcionando daqui a 10, 12 anos. Né? Isso é muito bom. Né? Se perder o rim, ele pode voltar para a diálise. Então, vale a pena fazer transplante de rim. Bom, por último, então, só para citar, né, durante o Covid, foi uma bagunça geral, né? Dificuldade para doadores, dificuldade para receptores, risco de contágio, UTIs lotadas, né? Então reduziu bastante a atividade de transplantes no país, no mundo inteiro. Tá? Eu vi uma portaria do Ministério regulamentando isso, tá? Que condições pode-se ter para utilizar um doador que já teve Covid ou com risco de Covid, que testes fazer no órgão, no receptor, tudo isso foi uma portaria aí do Ministério que está funcionando, mas assim, foi muito importante a redução da atividade de transplantes no país e no mundo inteiro nesse período. Tá? E para terminar, então, gente, aqui, ó, essa aqui é a Central de Transplantes. A Central de Transplantes é o organismo do Estado que faz todo esse controle da doação e distribuição dos órgãos aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei muitos anos na Central, atualmente estou aposentado desse trabalho aí. Se vocês quiserem informações, podem entrar em contato com eles. E na Central de Transplantes, uma parte do trabalho é feito por estagiários e estudantes de medicina. Tá? E eventualmente, então, tem seleção para estagiários. Agora, né, estou falando em junho de 2022, está abrindo, está aberta a seleção para estagiários. Né? Então, quem tiver interesse, entre em contato com eles aí. Eu já passei essa informação em algum dos grupos aí da turma. É uma atividade bem interessante. Quem se interessar por transplante ou por aprender mais coisas em medicina, né, eu acho que é uma boa escola de uma série de coisas dentro da prática médica. Tá, gente? Então era isso. Isso por hoje. Tá? Até mais.